Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 4 de fevereiro de 2023. Estamos introduzindo a lição de número 6 do nosso trimestre, cujo tema será Ajuntem tesouros no céu. O texto que serve como base para o nosso estudo, Marcos capítulo 8, versos 36 e 37, que diz o seguinte: De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Jesus, claro, contou essa parábola num contexto a respeito da preocupação pela qual ele percebeu que as pessoas o seu tempo dedicavam com o cuidado da vida, com o acúmulo de riquezas. E quando a gente fala de acúmulo de riquezas, a gente tem a tendência de pensar apenas naqueles que têm muitos recursos, naqueles que são muito ricos. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de pessoas que canalizam as suas energias para situações onde eles têm melhores condições de poder adquirir um pouco mais. Então, carregam as suas energias num trabalho realmente muito desgastante, trabalham mais do que podem, deixam de lado coisas importantes da vida para poder ganhar o seu sustento. É claro, a gente precisa se lembrar que Jesus estava falando para um grupo de pessoas que estava vivendo uma época em que o país estava dominado pelo Império Romano, que cobrava altíssimos impostos, e como se isso ainda não bastasse, os evangelhos ainda denunciam que muitas pessoas do próprio país que trabalhavam para Roma como coletores de impostos ainda cobravam altas somas, extorquindo o povo. A corrupção reinava solta naquela sociedade, e as pessoas estavam sofrendo em relação a isso. Só para lembrar que o próprio Pedro, em determinado momento, é questionado sobre a questão dos impostos, se ele estaria pagando o imposto do templo, e ele não tinha condições de poder pagar. Jesus operou um milagre para que ele, e mandou que ele fosse até o mar, jogasse ali o anzol e pegasse o primeiro peixe, e na boca do peixe haveria o dinheiro suficiente para que ele pagasse o imposto do templo. Porque as pessoas estavam empobrecidas. Então, é lógico, é mais do que natural que numa situação como essa, as pessoas estão tentando ganhar vida e fazendo o melhor que podem em relação ao tema. E por isso Jesus olha para aquela multidão e ele vai contar uma parábola. Ele diz, olha, um homem tomou a decisão de que naquele ano ele faria realmente fortuna. E ele construiu celeiros, ele ampliou os lugares de armazenamento de grãos, plantou muito, expandiu muito mais os seus campos e teve uma colheita fantástica. Encheu tudo o que ele podia em termos de celeiros, de depósitos, e depois ele olha para si mesmo e diz, eu consegui, eu alcancei grandes coisas. E ele ouve uma voz do céu que diz, louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens, para que será? Nessa altura, Jesus deixa claro que você pode ganhar o mundo inteiro, e ainda assim, perder a coisa mais preciosa que você tem, sua salvação, perder a família, perder as amizades, enfim, perder o reino de Deus. Porque tudo isso tem sido colocado em segundo plano numa sociedade hoje em dia que luta com algumas situações, como, por exemplo, a grande crise econômica que o mundo está enfrentando. A gente tem uma guerra que está acontecendo em paralelo, a gente tem terrorismo acontecendo por todos os lados, a gente tem crise política, polarização, acabamos de passar por uma pandemia. Então, é natural que as pessoas estejam tentando alcançar alguma coisa um pouco melhor. Mas a grande questão é, qual é o preço para isso? Talvez tenha sido exatamente por isso que Jesus, em Mateus capítulo 6, versos 19 e 20, no contexto do próprio Sermão do Monte, Jesus vai dizer, não acumulem tesouros sobre a terra, aonde traças e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, aonde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. E então, Jesus acaba concluindo a sua linha de raciocínio com as palavras do versículo 21, onde ele diz, porque aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E Jesus está falando sobre acumular tesouros no céu. Como a gente pode fazer isso? Aí ele vai dar uma dica. Aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o seu coração. O que é que realmente tem valor para você? Há poucos dias atrás eu
recebi uma pessoa que me disse: pastor, eu tenho trabalhado que nem bicho aí nos últimos anos, consegui uma boa condição financeira, mas a um preço tão alto. Acabei de perder meu casamento. Me lembro de uma senhora que disse: pastor, dediquei tanto tempo trabalhando e consegui alcançar uma carreira privilegiada dentro da empresa onde eu estou. Mas agora estou com meu filho perdido, não sei o que fazer. Aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Como a gente pode colocar o reino de Deus em destaque? O que é que Deus espera de nós? No auxiliar do professor, da lição 6, mais especificamente na página 71, nós encontramos um texto do livro de Ellen White, do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 132, aonde Ellen White diz o seguinte: esses tesouros terrestres são bênçãos quando devidamente empregados. Os que possuem tais tesouros devem compreender que esses recursos lhes são emprestados por Deus. E empregar alegremente esses recursos para o progresso da sua causa é ajuntar tesouros no céu. Nessa perspectiva, é claro que colocar ou encaminhar as coisas mais importantes que temos na vida, como os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, para Deus e para a sua causa. Há pouco tempo atrás eu estava numa igreja esperando para poder pregar no sábado de manhã. E um ancião estava montando a comissão organizadora, a comissão que escolheria a comissão de nomeações. Quando os nomes começaram a ser apresentados pela igreja, um após outro, e foram mais de 10 nomes apresentados, e as pessoas só diziam: não, eu não tenho interesse, eu não tenho tempo, eu não posso. E eu fiquei me perguntando, aonde está o coração dessas pessoas? Quando nós não temos mais tempo para dedicar a Deus, à igreja, quando eu olho para os nossos pioneiros e vejo os nossos pioneiros colocando o coração na obra, colocando o coração naquilo que era o propósito de Deus para a vida deles, quando eu vejo Tiago White trabalhando o dia todo, cortando feno, à noite, gastando largas horas à luz de lamparina para poder escrever textos a respeito da brevidade da vinda de Jesus, e ao mesmo tempo depois pegando cada centavo daquilo que ele recebia para poder comprar papel e para poder fazer folhetos. Aí eu olho colocando tudo à disposição de Deus. Aí hoje nós, às vezes, olhamos e dizemos: eu não tenho tempo, eu não posso. Aonde está o seu tesouro? O que é importante para você? Nessa semana nós vamos analisar algumas das imagens que a Bíblia mostra sobre pessoas que realmente fizeram isso. Colocaram o coração no lugar certo, que acumularam tesouros no céu. Provavelmente nessa semana nós vamos ter a nossa orelha puxada pela Bíblia, a palavra de Deus, para podermos, quem sabe, colocar de volta nos trilhos aquilo que é o nosso coração ou as coisas que nós amamos. Aonde está o teu tesouro? Aí também está o teu coração. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude nessa semana a colocar no eixo, nos trilhos, aquilo que Ele espera de nós. Obrigado, Pai, por Tua palavra, porque nela descobrimos que o Senhor nos ama e tem grandes planos para a nossa vida. Ajuda-nos a podermos pensar, agir e, ao mesmo tempo, colocar diante do Teu altar tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Nessa semana queremos entender aonde está o nosso tesouro e o nosso coração. Ajuda-nos a podermos tomar posturas diante do que vamos estudar. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?